Alô, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou Evangelion e agora a gente vai fazer um exercício do Enem, certo? É a questão 46. Vamos dar uma lida nela e ver o que ela tem a dizer pra gente. Partículas suspensas em um fluido apresentam contínua movimentação aleatória, ou seja, de um lado para o outro, chamado de movimento browniano, causado pelos choques das partículas que compõem o fluido, ou seja, eu tenho várias partículas no fluido, certo? E elas têm movimento aleatório, ou seja, estão indo para um lado, para cá, vem para cá, esse aqui está vindo para cá, certo? E algumas vezes acontecem choques aqui, e acontece um choque e elas adquirem novas velocidades aleatórias, tá? Então é uma grande bagunça, certo? Todas as partículas indo para um lado, para o outro, ninguém sabe o que está acontecendo. E é mais ou menos assim que são as partículas do fluido. A ideia do inventor era de construir uma série de palhetas, estão aqui, essas palhetas aqui, montadas sobre um eixo, que esse eixo aqui da figura, tá? Que seria um poste de movimento pela agitação das partículas ao redor, ou seja, teria uma partícula por aqui, que ela ia bater na palheta, e essa palheta ia entrar em movimento de rotação aqui nesse sentido, certo? Como o movimento ocorreria igualmente em ambos os sentidos de rotação, ou seja, a probabilidade de uma partícula vir desse lado e bater para lá é a mesma probabilidade de vir uma partícula para o outro lado e acertar o outro lado da palheta, ok? É igual a probabilidade de vir para esse sentido ou ir para o outro sentido, tá? Pensando nisso, o cientista concebeu um segundo elemento, um dente de engrenagem assimétrico. Tá aqui a engrenagem aqui, tá? Com esse tipo de dente, com esse formato aqui, ó, vem para cá, tem essa quebra e começa outro dente. Assim, em uma escala muito pequena, ou seja, isso aqui tem que ser bastante pequenininho, esse tipo de motor poderia executar trabalho, por exemplo, puxando pequeno peso para cima, que é esse peso aqui. O esquema que já foi testado é mostrado a seguir. Então a gente tem essa situação aqui, as palhetas que servem para partículas atingirem e põe em rotação, e essa engrenagem, que tem a ver com o sentido aleatório de vir uma partícula de um lado ou partícula do outro. Isso aqui, o texto falou que isso aqui é capaz de realizar trabalho, ou seja, esse peso aqui vai ter que subir, misteriosamente, ok? Então vamos pensar aqui o que está acontecendo nessa questão. Vamos dar uma olhada na figura. A princípio, a probabilidade dessa palheta girar nesse sentido ou no sentido oposto seria igual. O que vai impedir isso aí vai ser a engrenagem, certo, gente? Então, por que essa engrenagem impede poder ocorrer os dois sentidos? Eu tenho aqui a engrenagem, né? Tenho essa folhinha. E eu vou desenhar aqui de azul a engrenagem, um dente dela. Vem para cá, o dente da engrenagem aqui, outro dente por aqui. E a engrenagem aqui, outro dente aqui, bem assimétrico. O que acontece? Se esse eixo aqui quiser girar nesse sentido, notem que a engrenagem vai impedir essa rotação, né? Porque essa folhinha aqui, de vermelho, certo? Ela vai estar sendo impedida pela engrenagem. Essa folhinha aqui vai querer vir para cá, né? Vai querer vir para cá, mas vai travar aqui, certo? Nesse dente da engrenagem. Ou seja, esse sentido aqui, ele é proibido. Esse sentido aqui não acontece, tá? O outro não. Se a engrenagem quiser girar para esse sentido, gente, notem que ela é livre. Isso aqui é suave, não é isso? Então a engrenagem pode girar para cá. E essa folhinha aqui alivia e se encaixa no próximo dente, que está aqui. Ok? Certo? A engrenagem pode girar nesse sentido, mas não pode girar nesse sentido. Tá? Então a gente garante que essa engrenagem aqui tem que girar nesse sentido. Por quê? Por causa do perfil assimétrico, ou seja, sem simetria. Rodar de um lado é diferente de rodar do outro. Ele vai girar nesse sentido aqui, a engrenagem. Ou seja, as partículas que vão gerar o movimento vão ser essas partículas aqui, que vão colidir com a palheta desse lado em direção a isso aqui. Então elas vão fazer com que o eixo gire nesse sentido. Tá? Agora olha só.
Se o eixo girar nesse sentido aqui, gente, o que vai acontecer com o peso? O peso realmente vai ter que subir, né? Porque essa poliazinha aqui, ela vai estar pegando corda e vai estar puxando esse peso para cima. Ou seja, vai estar fazendo um trabalho. Vai estar vencendo a tração. Ela vai estar vencendo a força-peso. Tá? Então a tração vai estar realizando um trabalho. Esse peso aqui vai subir. Ok? Então, pensando nessas coisas, vamos tentar olhar nessas alternativas aqui, de A a E. Quais são as principais, né, alternativas que a gente pode pensar que são corretas, né? O que é a engrenagem, né? A engrenagem que ela vai fazer. Ela trava o motor para que ele não se solte aleatoriamente. Gente, tá errado isso aqui. Porque o motor não está preso. Você só impediu que um dos lados, um sentido de rotações, pudesse ser ocorrido, né? Para cá, nesse sentido, o motor está livre. Então, a letra A está falsa. A seleção de velocidade, controlada pela pressão nos dentes da engrenagem. Gente, isso aqui também está errado. Por quê? Porque eu só estou fazendo uma restrição quanto ao sentido. O valor dessa velocidade pode ser qualquer um. Isso não me vai importar. Certo? Só fiz a restrição no sentido, não no módulo da velocidade, por exemplo. Tudo bem? C. O controle do sentido da velocidade tangencial, permitindo inclusive uma fácil leitura do seu valor. Gente, a leitura aqui do valor, o sentido tudo bem, tá certo. Mas a leitura do valor não é tão fácil de se medir, tá? Pensa que o movimento meio aleatório e tal. Isso aqui não vai ser tão fácil de medir, até porque no texto ele falou que é numa escala bem pequena, né? Então tem que ser tão pequeno que uma partícula de ar, quando batesse nessa palheta, iria girar isso. Então fazer essa leitura no olho não daria. Seria microscópico isso. Então ler essa leitura de velocidade é bem difícil. Ok? Item D. A determinação do movimento, devido ao caráter aleatório, cuja tendência é o de equilíbrio. Tá? É exatamente isso aqui o que é o correto. Porque antes eu podia girar de um sentido e girar do outro sentido. Aqui. Certo? A engrenagem, quando ela é adicionada, ela determina o movimento. Ó, gente. Isso aqui vai ser movimento desse lado até esse lado aqui, ó. Você determina o sentido do movimento. Tem que ter sentido aqui. Você determinou com a engrenagem. O que caracteriza a resposta correta. Isso aí só seteu ao sentido do movimento. O sentido vai ser de um lado para o outro. E só para dar uma olhadinha aqui na letra E, ele fala que ele escolhe o ângulo a ser girado, sendo possível inclusive medi-lo pelo dente da engrenagem. Não, isso aqui também está errado, gente. Porque a gente só determinou o sentido e o ângulo que vai girar vai depender da sorte. Vai depender de quantas partículas vão bater nessa palheta. A única coisa que a gente define, repetindo, para absorver, é o sentido do giro. É de um lado para o outro. Isso é o que a engrenagem faz. E o item que só fala isso e mais nada é o item D, que é o que a gente vai marcar. Espero que vocês tenham entendido. Eu sou Ivan e vou ficando por aqui. Continue vendo nossas questões do Enem. Um abraço, tchau, tchau.